Boa noite. Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos à segunda jornada de logoterapia online. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos aqui. Com muita alegria que estamos fazendo essa quinta live, gente. Quinta live. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje com uma presença muito especial também. Quero agradecer a presença de todos aqui, todos que ficam esperando o conteúdo. Acredito que esteja sendo de uma contribuição, né, para os estudos, para a vida, principalmente de cada um de nós. E por isso, antes de começar, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Luciana Cordeiro, sou cofundadora da comunidade Berçabeira das Graças, logoterapeuta, mestre em psicologia, e nós estamos aqui para falar um pouco sobre a contribuição de Viktor Frankl nesse tempo pandêmico. Hoje com esse tema bem particular, a contribuição da logoterapia, a visão da logoterapia dentro desse tempo que estamos vivendo agora, nesse recorte histórico da atualidade. Então, temos uma convidada muito especial. Gente, vai compartilhando essa live, vai, olha, mandando para os seus amigos, pessoas que gostam de saber de logoterapia, pessoas que precisam vivenciar esse tempo de uma forma nova. Hoje nós vamos mostrar o olhar da logoterapia para tudo isso que está nos acontecendo, por isso vai ser riquíssimo, riquíssimo. Então eu peço a vocês que já façam esse movimento de ir compartilhando. E também, deixa eu falar rapidinho, quero saber aqueles que estão com a gente agora. Você, nesse momento que está com a gente agora, vocês já se inscreveram para ganhar o e-book? Vocês ficaram sabendo, muitos acompanharam, que tiveram, nós tivemos a primeira jornada, gente. Não teve? A gente não teve a primeira jornada? O fruto dessa primeira jornada está acontecendo, está sendo forneado um e-book maravilhoso. Você quer esse e-book? Se você quer, você vai lá na minha bio, tem um linkzinho, você clica lá e se cadastra, porque você vai receber um e-book. Olha, a irmã Maribel tá falando que não achou esse formulário. Não achou, irmã? Irmã, vai lá na minha bio e tem um linkzinho, tá? O link você aperta lá. Eu acho que tá funcionando normalmente. Vocês me dão um ok se estão funcionando, tá? Mas estava. Até alguns minutos atrás estava. Tá bom, minha gente? Além disso, esse formulário também te dá a possibilidade de você concorrer a 2 livros de logoterapia. Vê se isso não é maravilhoso. Vê se isso não é bom, gente. Então, no final dessa jornada, no domingo, nós vamos estar sorteando 2 livros de logoterapia. Vamos. Corre lá. Tem muita gente já bacana, muita gente que está concorrendo e quer muito saber do conteúdo desse book. Assim também, como essa jornada, a segunda jornada, nós também vamos ter um e-book fruto dessa segunda jornada. Tá bom? Então, olha, nós vamos ter um conteúdo de logoterapia aí top, hein, gente? Deixa eu chamar, nesse momento, a logoterapeuta Cláudia Nobre. A Cláudia Nobre hoje está com a gente com muito... Eu estou honrada de recebê-la aqui, por isso estamos já chamando ela. Espera aí que vai acontecer. Ô, Cláudia! Oi. Tudo bem, Cláudia? Bom, a minha imagem está congelada aqui. Eu não estou me mexendo na tela, não sei o que eu faço. Não, pode ficar, a gente está te vendo e está te ouvindo. Ai, tá que tudo estranho. normal pra gente. Ai, que estranho. Ficar congelado assim é muito estranho. É ruim, né? Deixa eu perguntar para as pessoas, gente. Vocês estão nos vendo, estão nos ouvindo? Dá só um retorno pra gente saber por onde andar, né? Tá vendo a Cláudia? Essa é a Cláudia Nobre. Seja bem-vinda, Cláudia, à segunda jornada de logoterapia. Muito é uma honra obrigada. Para nós. Muito obrigada. Então, vou me apresentar, tá?
Eu vou me Sim, apresentar eu ia falar para você. Se apresente para nós. e contar um pouquinho a respeito da minha formação e por que escolhi esse tema para esse momento. Bem que eu gostaria de me ver me movimentar aqui, eu não sei por que está congelado, realmente eu não sei, né? Bom, mas... Olha só, as pessoas já me deram um ok, Cláudio, falando que você e eu estamos aparecendo tudo bem tranquilo. Bom, Então, para as pessoas está tudo tranquilo. tá bem, então. Então tá. Bom, eu sou psicóloga clínica, trabalho em Pelotas, no Rio Grande do Sul, por sinal, tá muito frio, muita chuva, um temporal por aqui. E Sério? sério, muito sério. A minha vida, na verdade, a minha missão é cuidar de gente, sem sombra de dúvida, desde pequeno, né? Sempre cuidei de tudo, de gente, bicho, de tudo. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a ti pelo convite, quero agradecer ao Marcos Vieira pela indicação, e também quero compartilhar esse agradecimento com todos os colegas que estão participando com os da primeira jornada também, mas especialmente com os da segunda jornada, porque nós estamos todos a serviço da cultura da paz. Isso é tão importante, né? Muito, muito importante. Então, essa conexão desse conjunto de pessoas que, embora não se conheçam pessoalmente, estão unidos passando essa mensagem. E agora eu vou contar um pouquinho a respeito da formação em análise existencial. Eu vou na contramão da história, porque todo mundo já doutorizar, já conhecendo doutorizar, né? Realmente uma deusa da logoterapia. Comigo foi ao contrário, eu nem sabia quem era doutorizar. E lendo, obviamente, a gente geralmente é apresentado para a logoterapia através do Em Busca de Sentido. E, óbvio, tinha sido apresentada pelo Em Busca de Sentido e eu queria fazer uma formação em logoterapia. Aqui em Pelotas, infelizmente, não tem. E aí eu fiquei procurando, e encontrei, em 2009, uma formação em análise existencial em Porto Alegre. E entrei em contato, me inscrevi e viajava quase 300 quilômetros, né, para fazer a formação. E essa formação foi muito, muito especial. Ela foi sui generis no sentido de que foi uma formação que comemorava os 25 anos da vinda do Dr. Viktor Frankl a Porto Alegre. E a doutora Izar, sempre muito ativa, ela organizou uma ótima programação. E dentro dessa programação tinha essa formação. A programação chamava-se Uma Vida com Sentido. E ela, inclusive, escreveu um pseudo-convite, porque a esposa do Dr. Viktor Frankl não viria, mas ela escreveu um convite, mandando toda a programação desse tempo todo, e eu me inscrevi e fui. Bom, nesse período também, ela foi lançado o livro, né, Viktor Frankl Entre Nós. Foi lançado na mesma programação. Bom, as aulas realmente não se tem noção. Então, eu parti de não saber quem era a doutora Izar para me encantar com a doutora Izar. Ela, junto com os outros professores, a maioria das aulas era com ela mesma. Então, ela chegava com aquela elegância, né? Ela já era bem idosa, chegava com aquela elegância, mas quando ela começava a falar, ela derramava entusiasmo, conhecimento profundíssimo e uma simplicidade na colocação dos conteúdos incrível, uma disponibilidade, todas as características, né, que a gente busca em todos os terapeutas e especificamente nos logoterapeutas. Uma paixão, sim. Sabe? Uma paixão. Muito interessante, já que ela pertencia ao corpo dos psicólogos católicos. No momento, ela mostrou nenhuma ortodoxia, nos trazia muitas informações, em geral, além do conteúdo. Então, a gente tinha uma riqueza de contato com ela e éramos uma turma muito pequena.
e eu era a única de fora. Então, eu gostaria que desde esse momento a gente já escutasse tudo que eu estou falando agora com ouvidos do sentido, porque a gente sabe, às vezes a gente busca nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, né, nas mínimas coisas, a gente vai detectando todo o sentido. Ela podia ser a estrela, porque ela já era doutorizada, e ela tinha uma grande deferência para comigo, por eu ser a única pessoa não de lá. Não estou falando em preferência, nem nada disso, realmente uma grande deferência, o que já mostrava a capacidade... Sim, pois é. É que você está seguindo de uma forma muito excelente, só que tem muita gente aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho quem é a doutora Izar Chausa para a logoterapia. Com certeza. A doutora Izar é a precursora da logoterapia no Brasil. Foi ela que lutou, até de uma certa forma, passou por várias dificuldades e trouxe pela primeira vez Vitor Frankl ao Brasil. Ela escreveu alguns livros e é uma figura extremamente importante e de um saber, né, de um saber, bom, é eternizada, né, de um saber que é muito além de qualquer conteúdo. E o fato de ela estar perto de nós, né, o fato de ela ser aqui do Rio Grande do Sul, nos traz muito, muito orgulho. Mas esse orgulho é para ser espelhado, né, por todos os estados, pelo país e por todo mundo, porque ela é uma pessoa cosmopolita. Né? A importância da doutora Izar é realmente cosmopolita. Então, essa foi a formação, de não saber quem ela era, a me encantar, né, e ter uma proximidade bem grande com ela, e conto algumas coisas assim, como eu trabalhei bastante tempo com inglês, então sempre que ela tinha alguma coisa para traduzir, ela sempre me pedia para fazer traduções para ela, e aí eu traduzi esse convite, né, inclusive tenho aqui tudo escrito com a própria letra dela, né, esse convite de toda a programação, ela pediu para eu traduzir, e também um artigo chamado Crise de Identidade e Logoterapia, que eu tenho, ainda era do tempo que digitava ali, né, ia lá, depois imprimia. Então, realmente, isso é extremamente importante na formação, né, na formação que eu tive, ter sido diretamente com ela. Claro que durante essa formação conheci professores maravilhosos, né? Óbvio que o professor Paulo Kreff, óbvio que o professor Luciano Marques de Jesus, e tem um outro professor que não se fala tanto a respeito dele, mas eu quero prestar a minha homenagem a ele, chama-se Carlos Alberto Witt. É uma pessoa incrível, de um conhecimento, bom, agora no último congresso, o ano passado, né, Sul Brasileiro de Logoterapia, ele estava completando, acho que a 9ª faculdade. Mas não é pela quantidade, sabe? É que ele vai acrescentando conteúdos e de uma simplicidade e uma humildade que é uma característica do logoterapeuta. Isso era o ar que se respirava durante o congresso. Sabedoria profunda, conhecimento profundo e tudo extremamente simples, nenhum estrelismo. Isso é muito valioso. Então, com o pedido de escutar tudo com os ouvidos, né, já do Logos, isso já faz parte desse tempo que a gente está vivendo, né, que é um tempo que precisa disso, menos estrelismo, mais simplicidade e mais vida. E então, quando terminada a formação, eu continuei em contato com ela algum tempo, com o professor Carlos, e com o professor Carlos teve uma questão bem interessante, porque ele tem uma coletânea, vou mostrar para vocês, uma coletânea de pensamentos chamada Inspire-se. São vários pensamentos de pessoas importantes, de filósofos, e na formação, ele tinha me cedido uma com a dedicatória, uma vida cada vez mais cheia de luz, e agora, no último congresso, eu ganhei um Inspire-se 3 com a mesma dedicatória, só que 10 anos depois. Então, é super emblemático isso, né? Muito, muito positivo.
E frases maravilhosas e que às vezes eu abro assim randomicamente e sempre tem uma mensagem, né, para os olhos que querem ver naquele momento. Então, professor Carlos, em homenagem, como ele não é muito conhecido, pouco se fala dele. Aí, no convite, né, tu me perguntaste a respeito do assunto. E eu vou tentar falar a respeito da pandemia e das reações e da importância da logoterapia, mas a escolha do tema foi justamente porque nós precisamos priorizar o aqui e o agora. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Não dá para fugir desse momento. Embora, às vezes, a gente tenha mecanismos de defesa para lá e para cá, mas não dá para fugir desse momento. E também, principalmente, e também, né? Porque nós, logoterapeutas e entusiastas da logoterapia, somos como arautos do sentido. Então, a nossa intervenção e o nosso olhar nesse momento tão complicado e tão difícil, penso, não que seja mais importante do que qualquer outra escola, mas esses fundamentos, dificilmente alguém que se aproxima da logoterapia o faz só por uma técnica ou só por uma teoria, já entra vivenciando, né? Já entra vivenciando e os fundamentos já vão fazendo parte da vida. Quando eu tenho milhares de papéis aqui na minha frente, porque vinham ideias e mais ideias, e obviamente não vai dar para colocar tudo. Mas, então o motivo foi esse, não foi para falar da parte disfuncional, embora seja altamente disfuncional o que está acontecendo, deixa eu tirar aqui, mas porque é um momento nevrálgico na nossa vida, e outro dia, assistindo a live da Clarissa, ela disse uma coisa muito interessante, que algumas pessoas falam que nossa vida está suspensa nesse momento. Não, a vida nunca está suspensa, jamais está suspensa. Mas esse fato pandêmico é como se fosse no direito a gente fala, uma vez eu tive uma formação em direito também, tá? Então tem outras formações lá para trás. Mas a gente fala em algo chamado condição suspensiva. Então é algo que vem e algo acontece que modifica tudo e isso precisa se esgotar para que depois volte ao normal. Mas a vida, até quando eu dei aula na Universidade Católica aqui em Pelotas, e sempre usava uma metáfora bem explicitativa a respeito de existência, que os alunos sempre vislumbravam isso muito bem. E é uma metáfora muito simples, assim, é como se fosse, a existência é como se fosse uma grande esteira, aquelas tipo esteira de aeroporto, assim, mas só que sempre na mesma velocidade, no mesmo ritmo, tranquila, sempre na dela, não se altera com absolutamente nada. E nós todos, a humanidade toda, vai em cima dessa esteira, tentando se harmonizar com ela. Por isso, então, vão uns correndo, uns de joelho, de cabeça para baixo, uns se machucando, uns se batendo, mas, na verdade, a gente precisa achar a nossa harmonização com o andar dessa esteira. Por isso, nessa visão existencialista, a gente jamais tenta analisar a existência, a gente analisa para a existência, porque a existência é, ponto. Né? Então, essa metáfora, óbvio que nos mostra que a vida não pode ser suspensa, a existência jamais vai ser suspensa, mas vicissitudes acontecem e a gente tem que modificar um pouco o nosso ritmo para se harmonizar com isso. E aí, o que acontece nesse momento? A gente tem 3 pilares muito importantes, né, na logoterapia: a liberdade da vontade, né, a vontade de sentido, o sentido da vida. Para nós que temos contato com isso é claro, é muito, muito tranquilo. Só que nós precisamos lembrar que nem todo mundo, ou muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que estão vivendo esse momento, não tem esse conhecimento mais perto desses conceitos, então parece para elas que elas estão completamente sem liberdade da vontade. E isso a gente precisa, tanto os terapeutas quanto as pessoas que não são terapeutas, mas que conhecem os fundamentos da logoterapia, podem, na relação com o outro, mostrar não é bem assim.
A liberdade da vontade é a nossa última das liberdades. Portanto, ela está sempre presente. E esse cerceamento, esse confinamento que as pessoas parecem que estão sentindo, precisa receber um outro olhar. Essa liberdade interna, digamos assim, ela jamais vai ser vilipendiada. Então, a liberdade da vontade está ilesa, ela existe sim. E nós precisamos passar isso para as pessoas, que obviamente nós temos que entender que elas se acham sem liberdade. A vontade de sentido, se nós falarmos para as pessoas a respeito, se elas estão tendo muita vontade de, brincando assim, muita vontade de prazer, né? Comer uma bolacha, comer uma Oreo, comer não sei mais o que, né? Satisfazendo de uma forma simplista. Mas se nós focarmos, até por dizer, isso tudo não tem sentido, se a gente afirma que algo não tem sentido, porque está sentindo falta do sentido, portanto o sentido existe em tudo. Então, mostrar também para as pessoas que a vontade de sentido, ela pode parecer ausente e fragilizada ou não reconhecida, mas ela está sempre presente e conduz a nossa vida, mais do que a vontade de prazer, mais do que a vontade de poder ou as outras vontades que a gente possa ter. E todos concordam a respeito disso. O próprio Jung diz que sem sentido a gente não sobrevive, né? Então, é uma coisa eminentemente frankliana, mas perpassa por todas as grandes cabeças pensadoras e que entendem do psiquismo humano. E o sentido da vida, todo mundo já deve ter escutado que, puxa vida, minha vida está sem sentido, como ver sentido nisso? Não tem sentido. Porque as pessoas tomam como global, como se fosse algo inflexível, como se fosse algo... O sentido da vida está pronto, fechado, e elas pensam que porque uma coisa não está ocorrendo como de fato atualmente não está ocorrendo como a gente quer, ninguém quer isso que está acontecendo, que a vida perderia o sentido. Então, cabe a nós, de novo, no papel de logoterapeutas, ou no papel de amantes da logoterapia, retirar essa ideia rasa a respeito do sentido e iniciar esse movimento de que em tudo se pode esticar a mão e buscar sentido. Em tudo, absolutamente tudo. Por isso que eu pedi no início que tudo se escutasse agora com esses ouvidos do Logos. A deferência da doutorizar, né, aquela delicadeza, o autógrafo do professor Carlos, tudo isso, né, chegou para mim como um extremo sentido. E isso a gente vai juntando e vai trazendo do mundo para a gente. Nós jamais vamos encontrar sentido se a gente não prestar atenção ou não for buscá-lo. Não dá para fazer uma receita, né? Vou te fazer, né, aqui uma receita de sentido, vais ali na esquina e compras o sentido. Isso não existe. Mas pode passar, né, realmente por uma ideia dos mais incautos de que porque algo está ruim, está dando errado, que não há sentido. E outra coisa muito importante é que é imprescindível agora essa ontologia dimensional, né? É muito imprescindível, é uma grande diferencial de visão de homem que a nossa, né, posso dizer assim, a nossa escola contempla esse grande diferencial de que nós temos instâncias, nós somos, isso é repetido muitas vezes, mas é tão fundamental, assim como os valores que vão ser repetidos hoje também, mas é tão fundamental e visto por vários ângulos que nós precisamos olhar para isso de uma forma com a estrutura dessas instâncias. Nós somos bio, psico, sócio, noéticos. Cada instância dessas tem uma dinâmica, né? Então, esse entendimento de que essa ontologia faz parte do todo do ser humano, esse entendimento de que não se pode prescrever sentido, que não pode inventar sentido, e que nós precisamos descobrir através do trabalho sobre as dinâmicas que pertencem a cada uma das instâncias,
é que faz com que a logoterapia, a análise existencial hoje em dia seja extremamente importante, né, com todo o coleguismo, com todas as outras escolas. Mas não existe um logoterapeuta que não seja um logovivente. Esse termo ele é extremamente importante, né? Extremamente importante. E esses tópicos todos que foram anotados aqui, e eu estou tentando simplificar, porque senão vai 10, vai 11 e eu não paro de falar. Tá? Porque eu, na verdade, sou muito introspectiva e muito tímida. Mas, né, como diz o meu colega Marcos, ele sempre diz, permita-se. Então, estou me permitindo, né? Agora vamos... Pois é. Então, olha só. Então, agora vamos fazer um olhar a respeito do momento pandêmico mesmo, tá? A gente sabe, né, tecnicamente, que a pandemia, quando uma doença se espalha rapidamente, independente de gravidade ou não, quando ela se espalha rapidamente por diversas partes, né, por diversos continentes, até através de uma contaminação sustentada. E isso não podemos negar que está acontecendo no mundo todo. A gente não tem como fechar os olhos para isso. E, sem sombra de dúvida, que reações nós temos frente a isso? O que nós realmente estamos atravessando? Dentro no íntimo de cada um de nós, essa pergunta, ela não cala. Ela pode estar mais alta, ela pode estar média, ela pode estar surda, mas ela não cala. Aí a gente sabe, sempre ouviu falar de surtos pandêmicos. Então, nós sempre ouvimos falar da peste bubônica, a peste negra, a gripe russa, a gripe espanhola e agora a Covid-19. Só que a gente ouvia falar do que os outros passaram. Agora somos nós que estamos no mundo, nesse momento somos os personagens, né, e fomos pegos de surpresa. E nos chega restrições de toda ordem. Não é natural para o ser humano. Nós nos adaptamos na medida do possível. Nós somos seres adaptativos, né? Tem aquela ideia darwiniana de que os mais adaptados sobrevivem, mas isso é na parte genética de mutabilidade, né, hereditária, digamos assim. Mas aquela parte lógica, essa parte não sofre a mesma adaptabilidade. Então, adaptar-se a essa situação tão estranha e tão difícil realmente está exigindo bastante de todos nós. E a gente não pode também fechar os olhos para isso. Então, a gente tem restrições, a gente precisa fazer adaptações físicas, precisa fazer adaptações psicológicas, adaptações sociais, econômicas. A gente sabe que existe e talvez aumente uma grande crise econômica mundial. E o perigo disso é que a grande maioria de nós está desconectada da natureza noética, o que torna muito mais difícil acessar o componente de resiliência dentro de nós. Então, a gente sabe que a parte noética ela está sempre presente, mas como os exemplos sempre, eu gosto muito desse exemplo, que inclusive a Lorena Bandeira costuma dar bastante, né, que é uma ótima profissional, admiro ela muito, que é como quando o sol está encoberto pelas nuvens, né? Essa instância existe, mas está encoberta, e para muitas pessoas, porque ela está encoberta, ela não existe. Então, de novo, faz parte da nossa missão ajudar a acessar o mais possível a instância noética para que a gente possa se manejar minimamente ou da melhor forma possível nesse momento. Porque todo organismo, né, individual, quando ele se desequilibra e ele está com dor, o que acontece? Ele tende a acessar o medo. O medo é super importante. Ele é muito importante. Na humanidade, ele é muito importante. Acontece que o medo funcional nos salva, né, salvou nossos antepassados dos tigres, dos leões. Mas o medo disfuncional, ele nos contrai, ele nos assola, ele traz com ele raiva, tristeza, insegurança.
E a gente está vendo várias manifestações de raiva, várias manifestações que talvez por insegurança, por vulnerabilidade, estão acontecendo por aí, e a gente fica boquiaberto como que isso pode estar acontecendo num mundo que deveria estar a caminho do monoantropismo, né? Ou seja, todos por um e um por todos. E, então, quando o organismo individual já sofre assim, vamos pensar no organismo que está sendo atingido agora, que é a coletividade. Todo o mundo está sendo atingido. Então, todas as faces possíveis do medo, elas estão se sobrepondo umas às outras, e a gente precisa lidar com uma infinidade de reações. Com toda certeza, todos vocês que estão participando e todos vocês que estão escutando vão reconhecer que a gente precisa lidar com uma infinidade de situações, desde a negação do que está acontecendo, né? E aí a gente fica vendo pessoas dando festas em condomínios, ou não vou usar máscara porque é bobagem. É pura negação, porque é impossível. Tá aí cada vez mais. No início até podia se duvidar alguma coisa, mas agora está aí. Da negação ao desespero. E tanto negando quanto estando desesperado, a gente não consegue ter reagir, né, responder à vida adequadamente. Principalmente o desespero que leva a um sofrimento sem sentido, né? Já diferente de se a gente consegue um sacro ofício, né, um sacrifício, aí a gente tem um sofrimento que a gente consegue enxergar sentido, porque tudo, absolutamente tudo tem sentido, não é porque nós não acessamos esse sentido que não existe. Aliás, eu utilizei bastante, vou colocando livros no meio, né? Utilizei bastante esse material, Finitude e Sentido da Vida, tá? A logoterapia no embate. Dica, Cláudia. Indico esse livro maravilhoso. Esse livro foi organizado pelo professor Paulo Kreff e pela Olga Lerman Oliveiros, colombiana. Eles organizaram, na verdade, são 2 volumes, mas esse volume é mais adequado para o assunto desse momento. Esse é o volume 1 e este é o volume 2. É imperdível, são imperdíveis, realmente são imperdíveis, porque todos os grandes nomes que a gente conhece da logoterapia, eles contribuem com capítulos. Então, realmente, extremamente, né, eu vou colocar depois para que fiquem registrados. A gente coloca. Sem sombra de dúvida. Então, o que acontece? O medo está instalado, né? Mas nós precisamos acessar o polo oposto do medo. E o polo oposto do medo é tudo que a gente precisa, que é o amor. Porque o medo contrai e o amor expande. Então, imagina que trabalho difícil, né? Difícil, árduo, mas cheio de vontade de todos nós. Eu imagino, gostaria de estar conversando com as outras pessoas pessoalmente, mas tenho certeza de que todos os colegas que participaram, desde o Marco, segunda-feira, até ontem, a Luísa, que têm esse mesmo sentimento, estão contribuindo justamente para isso, porque nós precisamos, nós todos estamos a serviço dessa cultura da paz. E quanto mais pessoas estão a serviço de algo, é uma lei sistêmica, né? Quanto mais pessoas estão a serviço de algo, mais aquilo se instaura na humanidade, né? Até se chama lá a teoria dos campos morfogenéticos, né? Aquela do centésimo macaco, que ficaria para um outro momento. Mas, assim, quando a informação, o número de pessoas envolvidas com a mesma coisa chega num número hipotético X, essa informação, ela se estrutura na humanidade. Então, a gente vê muita desesperança e realmente vê muitos quadros feios. Acabamos de ver esse quadro horrível nos Estados Unidos, né, de protesto, de morte, de racismo, e no âmbito político, e né, muita disfuncionalidade. Mas, mesmo assim, quanto mais pessoas se unirem para informar para o campo que o amor, né, o amor que vê, ele é a solução,
e não estou falando de uma forma romanesca, não, não é isso, é algo muito sério. Aliás, pena que determinadas palavras vão sendo simplificadas, né? Amor, energia, holístico, são palavras que acabam sendo simplificadas e elas são extremamente importantes. Autoconhecimento, né? É autoconhecimento, mas nós precisamos colocá-lo de volta no lugar dela. Então, as certezas que... Vou até utilizar aqui o nosso ego, as certezas que o nosso ego precisa para viver com uma harmonia e com a harmonia, porque a gente sabe que a homeostase precisa ser descompensada às vezes, que é para a gente se reagir e adiante. Né? Sempre a homeostase a gente não vai a lugar nenhum. Mas a gente precisa, primeiro, a necessidade humana por segurança. Isso desde os conhecimentos, as tradições mais antigas, né, que eu estudo bastante, os Vedas, por exemplo, e eles falam que a primeira necessidade básica humana é por segurança, depois por prazer e depois pelas realizações. Então, nós precisamos de segurança, nós precisamos de significância, nós precisamos de variedade, nós precisamos de conexão, nós precisamos de contribuição, tudo isso está em xeque agora. Então, nós não podemos ser ingênuos de pensar, só porque a gente continua fazendo as coisas, que nós não estamos abalados, né, de alguma forma, ou menos ou mais, com toda essa situação que está acontecendo. E tanto isso é verdade, que nessa busca por significância, por conexão, por contribuição, né, presta atenção no que está acontecendo. São profusões e profusões de aulas online, lives, né, seminários, congressos, e as pessoas com aquela vontade de dar de si o saber que elas têm da forma possível, hoje em dia, que é através da comunicação virtual. Não é a melhor possível, não, sendo só ela, não estou falando que a comunicação virtual não é boa, não é isso, mas ela está sendo a nossa única estratégia e ela não contempla absolutamente tudo, mas em busca da significância, todas as pessoas nos seus saberes, nas suas tarefas, estão tentando utilizar aula de pilates online, aula de dança online, não só por uma questão de econômica, mas que a gente precisa considerar também, porque uma coisa está envolvida na outra, mas principalmente para passar esse seu saber para o mundo. Então... Cláudia. Oi, fala. Me perdoe te interromper. Você falou uma coisa tão bacana que talvez, se alguém tivesse hoje, agora, as 45 pessoas que estão com a gente aqui online, muitos alunos seus, inclusive, falando, olá, professora, muitos. Cláudia, você falou de dois opostos, né? De sair do medo e o lado oposto é o amor, né? Um caminho que se faz. Se você pudesse dar pistas existenciais, né? Da pessoa que está num polo e quer ir para outro polo, como seria esse caminho, Cláudia? Justamente, esse caminho passa pelos valores. Né? Tudo passa pelos valores. Porque quando a gente está presente, quando a gente está criando, quando a gente está se sentindo produtivo de alguma forma, seja no que for, nós estamos no aqui e no agora, nós estamos presentes. E essa sensação de medo, ela, no mínimo, ela é anestesiada. Não, o ideal é que ela vá se desvanecendo, mas no mínimo ela é anestesiada. E repetindo uma criação, a gente vai se sentindo mais adequado. Quando a gente vivencia algo, né, a segunda classe de valores, todas estão interligadas, porque quem cria bem, o outro experimenta bem. Então, é outra lei sistêmica, né, do dar e do tomar. As leis sistêmicas, elas não foram feitas pelos homens, mas elas regem a nossa vida. Então, tudo que é sistêmico é muito importante, porque se a gente mexe num conjunto matemático, a gente mexe em um elemento, todo o conjunto muda. Então, a gente sempre precisa considerar o sistema. Então, estar criando, ser
motivado, levado para reconhecer os valores existenciais, né, os valores vivenciais, também faz com que a gente vá gradativamente dando maior importância para coisas que aparentemente são mínimas. Esse exemplo super simples que acabei de dar, né? Dois autógrafos que, né, me encheram a parte afetiva, a atenção da doutorizada, são exemplos muito simples. Mas outro exemplo que é sempre emblemático, né, quando a gente, porque é muito bonito, na verdade, quando a gente fala em ver o pôr do sol, quando a gente fala em contemplar o belo, e aí estou falando belo no sentido filosófico. Inclusive, tem um filósofo oriental, o Mokichi Okada, que ele fala que o belo é extremamente terapêutico. Portanto, né, tanto é que os orientais eles têm os arranjos de flor que são feitos de uma forma específica. Eu estive aprendendo um tempo, você tem que colocar a flor de um jeito, do jeito que ela estava na árvore. Então, levar as pessoas ao contato com essas coisas que passam despercebidas para elas, porque elas estão absolutamente com medo, isso faz com que elas vão se dessensibilizando no bom sentido, né? E indo de uma polaridade para outra, porque tudo está numa linha de polaridade, né? O que nós consideramos ruim, o que nós sabemos que é bom, eles estão na mesma linha, é só uma questão de estar mais para lá ou estar mais para cá. Então, essa linha, a gente pode, os tracinhos, a gente pode ir se movimentando ao longo dela. Não basta só dizer, tu tens que amar, não basta, é um trabalho, às vezes de formiguinha, né? Às vezes de elefante, mas tem que ser. E principalmente, nós sabemos, né, que principalmente através do que nós sabemos, nós conhecemos como valor de atitude, só que tem um porém, né, concordamos, mas quando chega para a pessoa, né, aquela frase, né, quando está tudo bem, desfruta, quando não está tudo bem, muda, e quando é inexorável, muda frente à situação, algumas pessoas não estão preparadas para escutar isso, e elas dizem, mas como? Como que tu vai dizer? Eu estou me passando por uma situação extremamente difícil e tu desmuda a tua postura frente à situação. Elas não conseguem, né, e desacreditam, inclusive. Então, aí entra muito a importância da logoterapia, porque a logoterapia precisa tornar isso crível, precisa com que as pessoas acreditem que é possível, mesmo frente a situações extremamente difíceis, a gente assumir uma postura interna de lidar com essa situação de uma forma muito mais resiliente, de uma forma muito mais lúcida. Só que não acontece de um dia para o outro. É um processo. E como todo processo, precisa de tempo, precisa de direcionamento, precisa de acolhimento, precisa de compreensão, e precisa do tempo tanto cronológico quanto do kairológico, né, que é o tempo da emoção. Então, esses dois tempos, porque a gente sempre fica repetindo isso, e para nós é muito óbvio, para nós que lidamos com os fundamentos todos os dias, é muito óbvio o valor de atitude, te modifica a tua atitude frente à situação. Mas quando chega para as pessoas que estão com sofrimentos atrozes, né, nós, por sorte, estamos todos protegidos, passando por desconforto, mas nós estamos aqui protegidos, conversando. Mas quantas pessoas, né, em hospital não têm acesso, não têm respirador? Isso do momento pandêmico, fora das outras dificuldades, nas doenças, nas perdas, nas frustrações da vida, tantas existenciais, de quando a gente fica mais vulnerável. Então, não basta dizer para a pessoa, modifica a tua posição frente ao que está acontecendo. Nós precisamos, a logoterapia tem esses instrumentos para ir conduzindo. E aí entra o papel do terapeuta nisso. Né? Porque nós, terapeutas humanistas, uma coisa, sem sombra de dúvida, nós precisamos. Meus papéis aqui já estão todos misturados. Sem sombra de dúvida, uma coisa, nós precisamos de conhecimento sólido. Isso não temos dúvida. Né? Então, estudar, ter um cabedal de conhecimento
não só de logoterapia, eu sempre preconizo isso, que óbvio que todas as obras de logoterapia, se eu pudesse, eu lia ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa de outros conhecimentos também, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, né, quando o terapeuta precisa conhecer o sólido, porque ele tem que saber o que fazer. Nós temos que saber o que fazer. Agora, o como fazer vai ser extremamente individualizado. E aí, quanto mais bagagem nós tivermos, mais nós vamos poder acessar o como fazer em determinada situação, como fazer com aquele perfil, como fazer com aquela personalidade. Se podemos utilizar de conhecimento de outras escolas, é óbvio que sim, mantendo sempre a espinha dorsal dos fundamentos logoterápicos, nós podemos usar protocolos. Eu ia perguntar, Cláudia. Sim. Você está falando algo muito importante nessa live, que eu acho que essa semana a gente não disse ainda. Algo bem fundamental agora é que você está dizendo sobre que realmente a logoterapia conversa com outras linhas de psicoterapia tranquilamente, né? Essa flexibilização, né, ela é a imagem do próprio Viktor Frankl, porque no momento nenhum, né? Ele quis resolver tudo. Impressionante a gente lendo o que ele produziu, assistindo palestras e vídeos, nós vemos uma pessoa muito, muito, extremamente especial. Extremamente especial. E que jamais, eu nunca vi, de maneira nenhuma, nunca escutei, nunca vi ele fazer crítica ou censura a qualquer outra escola. Muito pelo contrário, ele sempre foi muito acolhedor e trouxe para a própria análise existencial, para a própria logoterapia, e preconizou isso, né? Tudo que fosse possível fazer com que aquele como fosse trabalhado, que a gente utilizasse. Inclusive, a própria Lorena Bandeira, que eu vou referir novamente, ela está fazendo um doutorado em psicologia cognitiva, né, relacionada à logoterapia. E é das melhores profissionais, eu falo jovens porque que bom que muitos jovens estão se simpatizando e adentrando nesse caminho. A Lorena Bandeira, o Efraim Martinez, que é fantástico colombiano, eu recomendo que vocês leiam livros dele. Pena que é tão difícil, mas tem vários vídeos dele e a gente se encanta escutando. Então, essa leva de terapeutas mais jovens, inclusive, meus 2 filhos são psicólogos, né? Eita! De peixe não é. E um deles, embora não trabalhe na linha cognitivo-comportamental, ele tem uma alma logoterápica. E o outro está roubando todos os meus livros, porque está iniciando a formação. Você já conhece, né, Cláudia? Né? Então, que bom que eles já chegam com todos, né, brincadeiras à parte novamente, o humor é super necessário, né? É um dos nossos instrumentos, né? A utilização do humor, não da piada boba, mas do humor que vem da instância do inconsciente espiritual. Então, nós precisamos, quanto mais a gente conseguir colocar que o humor atue nos processos, menos refratárias as pessoas ficam e mais facilmente elas acessam algum ganho. Então, outra coisa muito, muito importante para o terapeuta, que até Viktor Frankl fala naquela formulazinha da psicoterapia, né, que a psicoterapia se resume em X mais Y. X, a personalidade do paciente, mais Y, a personalidade do terapeuta. E isso é irrepetível, isso é único e irrepetível. Então, olha a nossa responsabilidade. Nós podemos cumprir protocolos, nós podemos utilizar alguns roteiros, mas cada sessão é única. Em cada sessão a gente, às vezes, tem que se construir, se reconstruir. E em cada sessão a gente, falando
do atendimento clínico, mas também quando a gente tem simpatia pela logoterapia, né, um olhar sensível para o que o outro está precisando. Às vezes a gente vai com uma ideia de dizer aquilo para aquela pessoa e tem que repensar, porque não seria aquilo melhor para ela naquele momento. Então, essa criação de vínculo, que é extremamente importante também para essa abordagem logoterapêutica, outro dia eu encontrei uma definição, nós todos sabemos o quanto o vínculo é importante, mas eu encontrei uma definição de vínculo, uma pesquisadora americana, que o nome dela é Brené Brown, e ela faz TED Talks, assim, e ela coloca uma coisa muito simples, assim, ela diz que vínculo é a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, valorizadas, e quando elas podem dar e receber sem julgamento. Achei que resumiu assim, perfeitamente. E outra coisa que é muito importante para ela é que, um assunto muito importante que ela coloca bastante, e que é importante para nós também, é sobre nós nos defrontarmos com a nossa vulnerabilidade, porque a gente quer, com toda certeza, todos vocês já se encontraram com pessoas com aquela ideia de tenho que ser forte, né? E é uma ideia distorcida do que é ser forte. Sem acessar a nossa vulnerabilidade, a gente nem sabe o que é ser forte. Na verdade, a gente tem um estereótipo do que é ser forte e está completamente torto. Então, ela fala muito sobre vulnerabilidade também. Então, exige essa capacidade da gente de desconstrução, de reconstrução, exige que a gente seja criativo, né? Até aquela ideia de criatividade que vem lá da Gestalt, né? Que é dar uma resposta nova para uma situação antiga, ou usar uma resposta lá de trás que se adeque numa situação de agora. É super importante, então a criatividade tem que estar sempre a mil, e tu não vem com a criatividade pronta, porque tu não sabe o que vai acontecer. Né? Então, sim, ser muito criativo, ser genuinamente humilde. O que, como eu já tinha referido... Eu ia falar agora, Cláudia, sobre isso. Quando você tocava na questão do paciente, né? A personalidade do terapeuta, mas a personalidade do paciente, que aquela situação dava, né, uma visão única. Até a forma como você também consegue passar, né? Consegue lidar com tudo aquilo que você já viveu, me traz a nós também um traço peculiar, até da própria personalidade de Frankl, né, Cláudia? Sim. Esse aspecto da humildade. Sem dúvida. Sabe? Eu acho que nos coloca no universo, né? Nos instala bem na realidade, né, Cláudia? Sem dúvida, porque, na verdade, o que nós queremos, né, eu falo por todos nós, porque sei que isso se passa na alma de vocês todos, que nós queremos é justamente isso, jogar para o mundo, não é aplausos, nem, né? O que a gente quer é colocar essa mensagem tão necessária para o mundo, através das várias situações e das várias pessoas. Então, essa questão de, no início, no meu primeiro cartãozinho, né, eu colocava psicologia da singularidade, porque eu considero essa palavra singularidade extremamente importante. E o fato de que a gente precisa também reconhecer na alteridade, né, uma posição de escolha do outro, porque nós não somos mentores, nós não somos, embora exista aconselhamento, né, em logoterapia, no processo psicoterapeuta, nós não estamos lá para aconselhar, de maneira nenhuma. E muitas vezes leva um tempo até o melhor da pessoa vir à tona, né? Até ela conseguir acessar essa instância onde está a consciência, porque a consciência sabe, a consciência simplesmente sabe, ela é diferente, e às vezes as pessoas confundem consciência com superego. Mas o superego está instaurado na instância psíquica. Então, geralmente, o superego impõe, o superego aterroriza, e a consciência simplesmente sabe, e a gente pode fazer esse download tranquilo. Né? Tanto é que a doutora Izar sempre dizia, aquilo que vocês dizem a voz da consciência, não é isso, a consciência já é a voz. Ela está ali, ela já é a voz. Então, não há que se fazer essa confusão. O superego existe, mas ele tem outra formação, né? Ele vem, aquele que está lá sempre com chicote, a consciência não está lá com chicote. Não é para isso que, né? Nela então, e as nossas capacidades de liberdade para
né, de responsabilidade, ou seja, dar respostas, né, com habilidade para alguma coisa, que as pessoas também confundem responsabilidade com aquela dureza do tenho que. Não, ter responsabilidade é ter habilidade de dar respostas. Às vezes a pessoa está se achando muito responsável e tudo que ela está fazendo não está sendo hábil para responder para aquele momento. Então, essas características, elas são extremamente importantes, né, para o terapeuta, para as pessoas que querem passar essa mensagem da logoterapia adiante, e falo como logoterapeuta porque, né, é meu trabalho, missão. Então, outra coisa importante é aquela analogia. Oi? A gente tem 5 minutos. Cruz? Nossa Senhora! Bom, então assim, ó... Olha, sabe o que eu queria perguntar para você? Fala. Sabe o que eu queria perguntar para você? Você tem algum outro livro para dar de dica para gente ou você vai deixar aqueles dois? Tem, não tem. Você mostra para gente? Já vou mostrar. Esses 2 livros, tá? Esse aqui era indicado pela doutora Izar. Esse livro, ele é uma obra de um homem que se coloca conscientemente frente ao diagnóstico de câncer, ele se coloca conscientemente frente à morte, porque tem um prazo marcado. E aí ele se espiritualiza e a visão de vida dele, na expectativa da morte que se aproxima, ele se admite essa expectativa tão importante quanto a da própria vida. É uma obra, assim, é um primor, é maravilhosa. Até a frase que eu iria colocar, que não vai dar tempo, eu sabia que não ia dar tempo de colocar todo esse monte de papel que tem aqui na minha frente. Essa obra é maravilhosa, tá? É Lições de Abismo, Gustavo Corsão, indicada diretamente pela doutora Izar, tá? Diretamente. A outra obra maravilhosa é essa aqui, Quando Tudo Não É o Bastante. Quando Tudo Não É o Bastante. É do Harold Kushner. Esse livro foi indicado pelo professor Carlos. E, na verdade, esse livro, como o título é sugestivo, né? Esse livro conta, supõe-se que seja a história do Eclesiastes, que, né, teria conseguido tudo, teria sido super rico, tido tudo, só que chegou um momento em que nada mais o satisfazia. Então ele começou a refletir. Qualquer página que eu abrir aqui tem uma frase maravilhosa. Então, essa edição é antiga, tem edições mais novas, mas essa minha é bem antiga, vale a pena esse livro. Fora esse, qualquer livro da Elizabeth Lucas, super maravilhoso. Super, super. Esse eu não terminei de ler ainda, mas este aqui é maravilhoso, Psicoterapia em Dignidade. Então estou quase no fim dele. O Psicologia Espiritual, maravilhoso. E tem um outro, já que a gente está lidando com esse assunto, que nem cheguei a entrar na sombra, que é, na verdade, a morte, que, né, rondando, esse livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica de cuidados paliativos, é um livro absolutamente logoterápico. Nenhum desses 3 é um livro a respeito de logoterapia, mas é um livro logoterápico. E como a gente tem pouco tempo, eu faço questão de deixar uma indicação de algo que é uma joia. Existe uma menina, ela tem 14 anos e é uma cantora norueguesa. E ela canta desde pequenininha e ela tem uma primeira música autoral. Acho que já foi. Deu? Oi, não, estou te ouvindo. Falta 2 minutinhos. Então, assim, busquem Angelina Jordan. Angelina Jordan. Tá? A música é em inglês, mas para quem sabe um pouco de inglês, ela é muito fácil. E para quem não sabe, é só ver. What is Life? What is Life? É uma compilação da teoria logoterápica. Impressionante que a menina consegue captar. Então, teria mais coisas para colocar aqui, mas não, francamente, assistam esse videozinho dela no YouTube. What is life? O que a vida é? O que é a vida? Não é uma pergunta, ela vai dizendo o que a vida é. Né? Ela vai dizendo, e todos os valores estão imersos nessa pequena letra tão simples assim. É encantador, encantador. É um valor de criação dela, um valor de vivência para nós. E nos incita a ter valor de atitude também. Né? Puxa vida. Fecha com uma frase, Cláudia. Fecha nossa live com uma frase. Eu escolhi uma frase. A frase é a seguinte. Tem várias, mas eu vou escolher essa.
há duas maneiras de difundir a luz. Ser a vela, que era o Viktor Frankl, ou o espelho que a reflete, que somos nós. E essa frase é da Edith Wharton.